Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. No tópico 2, o comentarista da lição ele fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Então nós falamos um pouco antes sobre essa revelação que era parcial lá no Antigo Testamento, e agora aqui no Novo Testamento essa revelação é feita de uma forma total. E é sempre importante ressaltar que essa revelação é dada pelo Espírito Santo, não é com conhecimento secular, com sabedoria humana que nós adquirimos a revelação dos mistérios de Deus, embora o estudo seja necessário para nós conhecermos a profundidade deste amor. É preciso nós lermos a Bíblia, estudarmos, lermos outros livros, até fazer cursos de teologia para este aprendizado. Porém, há situações que a revelação é dada pelo Espírito Santo. A revelação para a salvação, por exemplo, ela não é dada por conhecimento secular, mas é dada pela revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que tem a missão de fazer esta obra, de revelar a nós essa salvação. E isso é tão interessante e importante que Jesus fala isso lá nos Evangelhos, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 25, Jesus, em um momento da missão aqui na Terra, ele expressa um sentimento de alegria, e num momento de muita alegria, aliás, ele diz assim, em Mateus 25, 11 e 25, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aí ele continua dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, então esta revelação de salvação, de conhecer a Deus, é uma revelação dada através de Cristo, e hoje através do Espírito Santo, que é o substituto de Jesus aqui na terra. Jesus foi para o céu, subiu para o céu e disse que não nos deixariam órfãos, mas que enviaria o Consolador para que estivesse conosco. E esse Consolador é o Espírito Santo. Então Paulo ele enfatiza bem isso, que esta revelação foi dada a ele pelo Espírito Santo. Ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. Aqui o Espírito está em letra maiúscula, que significa o Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. E qual foi a revelação? Que ele fala, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, ou seja, essa revelação é a revelação da salvação estendida a todos os povos, não apenas aos judeus, como os judeus achavam que seria só eles os beneficiários das promessas de Deus feitas lá no passado a Abraão. Então, Paulo enfatiza bem aqui que nós, hoje, os gentios, somos co-herdeiros dessas promessas, dessas bênçãos prometidas a Deus, por Deus a Abraão. Então, é muito importante nós sabermos isso, por quê? Porque havia lá no tempo do apóstolo Paulo algumas questões relacionadas aos costumes judaicos, às práticas judaicas, à tradição judaica, e eu já falei também em outros vídeos que os judaizantes eram um tipo de uma seita, né, do judaísmo, que insistiam que os gentios precisavam seguir a tradição judaica para ser salvo, para fazer parte da igreja, e Paulo não aceitava essa condição. Paulo ele anunciava o evangelho de Jesus, a salvação pela fé em Cristo, e ele achava desnecessária, e é de fato desnecessário, o cumprimento da lei para que faça parte da igreja.
para nós fazermos parte da igreja, nós precisamos tão somente crer em Jesus, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e segui-lo. É isso que nos faz participantes dessas bênçãos das quais Paulo fala, participantes, co-herdeiros de um mesmo corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, que antes só o judeu fazia parte, como povo de Deus, mas agora os gentios são co-herdeiros dessa graça, desta glória, deste mesmo corpo, que é o corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. E participantes da promessa em Cristo. Qual promessa? De salvação, dada a todos os homens. Então, esta revelação, né, desta promessa, desta bênção aos gentios foi dada através do Evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí ele fala, né, que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum para pregar o evangelho aos gentios, mas ele foi por ordem de Deus, o Espírito Santo que mandou ele pregar aos gentios. A princípio ele começou o seu ministério pregando aos judeus, mas os judeus não recebiam a sua mensagem, aliás, até o perseguiram, e ele, vendo que não ia ter resultados positivos na evangelização dos judeus, ele então se virou a gentios e tornou-se aí o apóstolo dos gentios, porque ele foi por um caminho que Deus determinou que ele fosse. Para quê? Para levar aos gentios as boas novas de salvação. E eu disse ontem, e vou repetir hoje, que essa promessa já havia sido revelada lá para alguns dos profetas do Antigo Testamento, porque eles falam, alguns deles, como Isaías, eu citei ontem Isaías, ele fala sobre essa salvação enviada aos gentios. Vamos ver aqui pelo menos uns 2 versículos do Antigo Testamento, só para nós confirmarmos aquilo, né, que estou dizendo para vocês. Em Isaías capítulo 11, versículo 10, o profeta fala sobre isso. Isaías 11, 10. E acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 cantos da terra. Então aqui está falando que Deus vai juntar de todas as terras, né, de todas as partes da terra, os judeus. Aqui está falando dos judeus, mas tem algumas passagens que ele fala dos gentios. Vou ver se 49 de Isaías 6 fala isso. E disse mais: pouco é que sejais o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Isaías 49, 6. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, então, além de juntar todos os judeus de todas as nações da terra, novamente lá em Israel, congregá-los lá para realizar na vida deles a obra que Deus ainda tem a realizar, essa salvação, ele diz que seria também estendida aos gentios, como vimos aqui em Isaías 49, 6. Tem mais uma passagem em Isaías 54, 1, que ele fala, canta, aqui é uma referência à igreja já, embora a igreja ainda não existisse. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Aqui está falando da igreja. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então aqui ele já faz uma referência à existência da igreja, o profeta Isaías, né? Ou seja, então não foi totalmente revelado a eles a missão de Jesus, do Messias, mas eles já foram revelado algo para eles a respeito não apenas dessa salvação que se estenderia aos gentios, mas
a salvação, a formação da igreja. Embora, como eu disse ontem, eles não tinham ideia disso. Aí o mistério oculto, que agora é revelado, né, que no caso que eu já falei, é a formação da igreja, a criação da igreja, a fundação da igreja, a salvação estendida aos gentios. Então essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Nós vimos lá, né, nas primeiras lições esta idealização desse projeto de Deus, que essa salvação seria para todo mundo. Antes da fundação do mundo, nós vimos lá na primeira aula, antes da fundação do mundo, na segunda aula, Deus já tinha planejado a morte de Cristo, ou seja, a nossa redenção através da morte de Jesus. Então a criação, e com isso, né, com esta obra de Cristo na cruz, com a sua morte, ele idealiza, não só idealiza, mas concretiza aquilo que Deus planejou, que é a união dos povos, a união dos judeus e dos gentios, a criação da igreja, a formação da igreja, uma nova humanidade, não mais judeu, grego, gentio, não, mas a igreja. Agora, o povo de Deus é a igreja. A igreja é o povo adquirido de Deus, e Pedro fala isso em sua epístola, que nós somos o povo adquirido, a nação santa. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui para nós lermos. Na epístola de Pedro, que ele fala sobre esta formação da igreja, que nós somos o povo adquirido. Só um minutinho. Vou ver se eu acho aqui. Não achei, mas está escrito em 1 Pedro. Achei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está falando da igreja. A igreja hoje é o povo santo de Deus, a nação escolhida. Não apenas Israel, como era no passado, mas agora a igreja é este povo adquirido, essa nação santa, o sacerdócio real, porque Cristo, com a sua morte, nos fez sacerdotes para Deus. Então todos nós somos sacerdotes de Deus. Então essa é a revelação que estava oculta, que foi revelada no Novo Testamento. É a união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, ou seja, isso foi revelado a eles e é passado ainda hoje através de nós. Nós vamos passando para outras pessoas essa revelação de que a igreja é formada por todos aqueles que creem em Jesus, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, e que nós somos responsáveis hoje pela divulgação deste Evangelho, de levar a outras pessoas a revelação deste mistério, que não é revelado por sabedoria humana, conhecimento científico, não, mas é revelado pelo Espírito Santo. E qual é a magnitude desse mistério? A magnitude dele é que ninguém tinha ventilado antigamente, né, a possibilidade de formação de um só povo. Então eles não tinham essa ideia de um só povo. Essa é a magnitude do mistério. Mas Cristo veio, né, e fez com que esse mistério fosse revelado. E não só fosse revelado, mas essa união fosse estabelecida. Em Cristo, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Então agora o judeu não tem mais do que se gloriar. O apóstolo Paulo fala isso em uma das suas epístolas. Ele não tem mais do que se gloriar, porque esse mistério ou esta promessa foi estendida a todos os povos, e todos nós somos beneficiários dessa promessa no momento em que nós cremos em Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador,
nos tornamos participantes dessa promessa e herdeiros deste reino celestial de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o mistério que estava oculto no ano passado, e como eu disse ontem, parcialmente era revelado aos profetas, foi revelado de forma total e absoluta a todos nós, aos profetas, aos apóstolos, e é revelado a cada dia a nós, quando nós lemos as Escrituras, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos nela e quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Então, por hoje eu encerro essa parte e trarei a terceira parte brevemente. Uma boa sexta-feira a todos, Deus abençoe a todos.